olha só, o Flamengo conseguiu perder para o Palestino. Equipe que nesse mesmo estádio foi goleada pelo Bolívar, o líder do grupo, que vai jogar amanhã. Meteu 4-0 no Palestino. O Flamengo conseguiu a proeza com o time que tem de perder para esta equipe, que agora é a segunda colocada do grupo e o Flamengo está em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Eu pergunto para o torcedor do Flamengo como definir, em uma palavra ou em uma frase, esse time na Libertadores da América, ou se você quiser definir a fase do Flamengo. Realmente, decepcionante é o mínimo para esse time do Tite. Pedro Ivo Almeida, tenta definir esse Flamengo aí em uma frase, uma palavra, se você conseguir, essa atuação do Flamengo de hoje e o momento do Flamengo na temporada. O Flamengo de hoje é broxante, Willian. Ele é decepcionante, ele é frustrante, sabe? Ele deixa a sua torcida num tom... O tom raivoso da crítica é difícil você tirar do torcedor que é passional. Agora, a gente vai falar de Flamengo. Hoje teve Corinthians mais cedo, tem muita coisa para ser falada. E aqui a gente até comentava, alguns achavam que era tom de piada, mas não é piada. Olhando para a tabela da Sul-Americana e olhando para a tabela da Libertadores, a gente precisa falar de um Flamengo e Corinthians, que hoje se desenharia um possível confronto numa repescagem. O Flamengo hoje não está dialogando sobre liderança de grupo. Repete isso aí, por favor. Sim, o Flamengo hoje é terceiro colocado em seu grupo, o Corinthians é segundo colocado em seu grupo. Os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, ele enfrenta os terceiros colocados da Libertadores para saber quem fica com uma vaga da Sul-Americana. Isso após uma quarta rodada, o Flamengo tem 4 pontos de... Me lembro aqui, todo mundo participou da programação em algum momento na época daquele sorteio, onde a gente debatia se o Flamengo tinha caixa para brigar pelos 100%, pelos 18 pontos. Então, todos os termos que foram utilizados na abertura do programa, que você perguntou se pudesse definir, é por isso, a decepção, a frustração, como você joga a energia lá embaixo, o torcedor perde a animação, perde a empolgação e ele agora começa a fazer contas. Eu não me recordo aqui, sendo muito sincero, até perguntei para o nosso Matheus Carreira, do Data ESPN, qual foi a última vez que o Flamengo perdeu 2 jogos na fase de grupo? Perdeu 2 jogos em 4, então eu realmente não vou me lembrar. E só para complementar rápido, passar para os colegas, não é um comentário, não é uma observação a partir desse gol que a gente está vendo na tela, porque o Flamengo perdeu, então vamos falar que está tudo errado. Porque antes desse gol, no intervalo, no começo do segundo tempo, até que o Flamengo melhorava, até comentava com colegas na redação que o Flamengo poderia até achar um gol. O Flamengo poderia ter uma jogada do Bruno, uma jogada do Cebolinha, uma bola pela qualidade do Pedro, mas isso não apagaria a decepção que é o Flamengo, o desempenho do Flamengo principalmente. Então, independentemente do gol que saiu hoje para o lado do Palestino, muitas vezes o gol saiu para o lado do Flamengo quando o time não jogou bem por conta da qualidade dos seus jogadores, hoje saiu para o lado do Palestino, mas já era uma decepção antes mesmo do resultado. Tem muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser pensada. O tom contra o Tite, claro, vai subir. Tem um jogo no Maracanã que é emblemático, sábado, contra o Corinthians, ex-clube do Tite. Aliás, por falar no confronto, o clima não vai estar tranquilo. Semana que vem tem um Flamengo e Bolívar dentro do Maracanã, que é vida ou morte, também não vai estar tranquilo. Então, claro, o momento é de muita preocupação e de a gente debater bastante o que acontece, ou o que não acontece com o Flamengo aqui, William. É verdade. André, boa noite para você. Perguntei aqui para o Pedro, vou passar a bola para você também. Tá aí o Tite, né, na hora da chegada lá no estádio, a pressão, a tampa da panela está subindo, a pressão é grande. E eu te pergunto também, aliás, te passo a bola. Defina aí uma palavra e uma frase, qual é o teu sentimento como comentarista, como analista de futebol, em relação ao que você está vendo do Flamengo? Boa noite, amigos. É uma ótima noite a todos. Aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, senhor. Obrigado, igualmente. Não só é o pior resultado do Flamengo na temporada, como é o pior resultado de uma equipe brasileira na Copa Libertadores. Talvez a gente possa encontrar um outro jogo em que a diferença técnica seja tão grande. Em casa, né? Pelo fato do Grêmio estar em casa, ok. Mas aí a carga toda, né, de decepção que o Flamengo vem trazendo pode influenciar na decisão. Então, se não for o pior, é um dos piores, né? E uma coisa completamente fora do que seria a programação normal. A coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora sobreviver em segundo. Exato. Ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora, talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim,
É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito Isso de reclamar explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí, que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não. Não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje. Não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas deles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. Ô, Léo, o Pedro aqui me passou uma colinha aqui no Zap, viu? Flamengo não perdia 2 jogos da fase de grupos de Libertadores desde 2012. 2 jogos seguidos, você diz, né, Pedro? Não, 2 jogos. 2 jogos naquela vez foram seguidos. Tá. Perdeu de forma consecutiva para o Olímpio e o Emelec. 12 anos. E não ganha fora desde o time do Dorival, semi de 2022. 3 jogos na primeira fase de 2023, um jogo das oitavas em 2023, 3 jogos da primeira fase em 2024. Esse é o Flamengo que passa jogo, vem outro jogo, agora vai, não vai, agora vai, não vai. Primeiro tempo foi ruim, melhorou no segundo, quem sabe no próximo jogo as coisas não acontecem. O que dá para relatar do que você viu de perto aí desse Flamengo, Léo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Reforçando então o que o Pedro disse, 7 jogos sem vencer fora, é a pior sequência do Flamengo na história da Libertadores sem uma vitória fora de casa, né? Essa é daquele período 2012, 2014, mas é um período em que o Flamengo, não tinha a realidade atual, né? De ser o melhor elenco do futebol sul-americano, de vir de uma sequência de títulos, de expectativas lá no alto. Então eu acho que é ainda pior você não conseguir se impor, assim como esse ano perde para o Palestino, ano passado empata com o Iublense também, que era uma equipe bem inferior. Então são cenários que vão se repetindo para o torcedor, e o torcedor vai vendo uma situação que já aconteceu em outros anos, que ele começa a ver a temporada indo por um caminho que pode ficar muito tarde para corrigir. Não quero dizer que essa correção seja necessariamente uma mudança de comando, mas uma mudança de rota, uma mudança de ideias, e isso vai ser bem necessário. O Flamengo que a gente viu aqui no primeiro tempo, um time abusando de bolas esticadas, bolas longas, às vezes os zagueiros, os laterais tinham a bola no pé, não se apresentavam uma opção, não se apresentava uma tabela, uma possibilidade mínima de iniciar uma jogada, trazendo, quer dizer, em vez do Flamengo impor o seu nível ao Palestino, o Flamengo quase que se colocava ali no mesmo nível de um adversário tecnicamente muito inferior, organizado, voluntarioso, e que no primeiro tempo falou assim, dá pra encarar, o bicho não é tão feio assim não, e encarou, né? O jogo, os dois times erraram muito, é verdade, mas o Palestino saiu já mais satisfeito do primeiro tempo. Perdeu chances, teve bola do Bruno Henrique, teve bola do Luiz Araújo assim que entrou, teve a cabeçada sozinho do Gabigol, mas, na boa, muito pouco, muito pouco, e a impressão aqui do campo foi exatamente essa, assim, quando você conhece o nível dos jogadores que o Flamengo tem, quando você vê a expectativa que existe sobre esse time, sobre a comissão técnica que o Flamengo foi buscar no passado, entendendo que é uma das melhores, que poderia trazer talvez a melhor. 6 jogos, apenas uma vitória, e daquele jeito contra o Amazonas, né? Eu lembro de estar aí no estúdio com os companheiros semana passada com a sensação de que seria difícil jogar pior.
E eu já me arrependi, né, daquilo, porque parece sempre possível jogar pior. O torcedor que veio até aqui a Coquimbo, que apoiou bem o jogo inteiro, mas no final quase ninguém foi poupado, né? Muitos xingamentos a Wesley, a Gerson, a Tite, e aí no final aquele time sem vergonha que não poupa ninguém, né? Então a paciência do torcedor, se faltava uma gotinha para transbordar o copo, eu acho que essa gotinha pingou hoje, viu, William? Mais bravo, não sei quem falou aqui agora, falou, o torcedor hoje não queria nem ouvir o Tite. E eu entendo. Eu entendo, porque realmente o torcedor vai ouvir o Tite e vai falar, bom, vai vir aquele discurso de sempre e na prática a gente não está vendo nada acontecer. Mas se ele não aparecesse, ia ser pior. Não, sim, ele tem que aparecer, óbvio, mas é para falar a mesma coisa de sempre. Ele falou que os problemas são táticos e de contexto. E de cunho individual, faltou de confiança também, fala de falta de confiança isso também. Está dentro do contexto. Tá? Táticos. O time tem jogado como ele gosta. Ou como ele montou seus times historicamente, né, dentro do como que ele montou, o jeito... Como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguirem executar isso, também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Né? Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa, porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual e o time ganhou o estadual tomando um gol. Fraquíssimo o estadual, a taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito, algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, então, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não, estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Isso aconteceu com o Sampaoli, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala a coisa não tá boa. Mas e até nessa entrevista, ele dá explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico, protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem achar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Mas a reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um comportamento que se... como o de hoje, talvez fosse o expediente com um pouco mais de chance de funcionar, né? Não, e é compreensível. O problema é, não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum. E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada. Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo. Porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe,
ou a atuação do Pedro, por exemplo? Não, e aí... Vou dar um exemplo. Vou pegar um. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba a bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha livre do lado direito, ele vai pro meio, insiste, dá um chute. Mas teve também uma bola no segundo tempo, Flamengo já mal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído e serve. Aí a falha da finalização, que é o papel dele. Também acho que ele sofre falta. Tem um exemplo. Só que o Birne fala de... Tem outras do Gerson ou o Tite? O que está te incomodando mais? Mas eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto. Porque a gente olha... o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje Flamengo... é algo... Não dá para descrever. E o Gerson... Na entrevista falou que o Flamengo está criando e não está fazendo gol. Não está criando. Tem uma leitura errada ali. O Gerson ficou o tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou contra o Bragantino? Porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais influência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso. O Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Botafogo está jogando mais. O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores.